Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 7 e o capítulo 8 de Mateus. Vamos estar meditando neste contexto sobre o julgamento ao próximo, como o próprio Senhor Jesus nos orienta. Então vamos ver o que ele nos prescreve a respeito disso. Às vezes a gente tem essa cultura, às vezes, de ficar julgando as pessoas, e vamos ver o que o Senhor fala através disso aí. Ele vai estar nos puxando a orelha, eu confesso, puxa a minha, puxa a tua, digamos bem assim. A maioria das pessoas tem essa prática de só estar julgando, mas vamos ver o que o Senhor fala através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 7, como eu comentei, ele vai estar falando sobre o julgamento, que fala bem assim, ó: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Enfim, do mesmo jeito que às vezes a gente mede as pessoas, o Senhor vai medir nós através desta mesma questão. Porque se você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Ele faz uma pergunta, enfim, para a gente estar se examinando a si mesmo, enfim, antes de ficar levantando qualquer julgamento. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, antes estes a pisarão, e aqueles voltarão-se contra vocês e os despedaçarão. Enfim, tem pérolas que é bom não dar aos porcos, digamos. Tem situações que até a pregação do evangelho, alguma revelação que você tem na palavra ali, você tem que saber com quem você também colabora, digamos, compartilha, porque muitas vezes é uma pessoa ali que depois ela vai estar acabando usando essa questão até para estar querendo te despedaçar, como fala ali. Então, tanto vale para a questão espiritual, quanto a questão também terrena também. Então ali ele traz muito ensinamento a respeito de pérolas. Pérolas é preciosidade, enfim, preciosidade às vezes você não pode estar largando para os porcos. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Enfim, dá para a gente até pensar nesse assunto. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Esse ensinamento de Cristo é tremendo, vale muito para a gente estar meditando e na vida prática, a gente colocar isso em prática, pensar em pessoas também, o que você vai fazer para ela. Então, dá para a gente entender que a mesma coisa que a gente quer que faça para a gente, fazer para os outros também, na mesma medida. Enfim, não tá julgando também, como fala ali, porque a gente também não quer ser julgado também. Então, entra aí uma balança aí que vai ter que ser colocada, digamos, cada um para estar meditando sobre esses assuntos aí, a respeito de façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Enfim, ele traz aqui a lei e os profetas. Então é um assunto muito importante que ele trouxe aqui falando e mostrando também. Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos as que o encontram. Enfim, o caminho do Senhor é estreito, é uma porta estreita que tem que passar um atrás do outro.
E o caminho do mundo é amplo, um está do lado do outro e é fácil de se contaminar com o mundo. Por isso que ele traz este assunto a respeito da porta. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão fica muito, fica muito maçante. O conteúdo mesmo é estar lendo, mas eu gosto de explicar um pouquinho a respeito desses detalhes. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Vocês o reconhecerão porque pelos seus frutos pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem árvores ruins podem dar frutos bons. Toda árvore que produz frutos é cortada e toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então tá uma pista aí para a gente reconhecer os falsos profetas. Como está escrito, ele vem vestido de ovelhas, mas pelos seus frutos a gente já consegue distinguir entre se é um falso ou é um verdadeiro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci, afasta-se de mim vocês que praticam o mal. Enfim, era um falso profeta que não conhecia o Senhor, e dá para entender que também tem poder para estar expulsando demônios, curando, fazendo milagres. Então, a gente também tem que analisar esses detalhes também. Então, como diz a árvore ali, uma árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim vai dar frutos ruins. Mas também aqui a gente vê que os falsos profetas também têm aí a manha de fazer milagres. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Vale lembrar que rocha é Cristo. Dá para nós meditarmos também desta forma aqui, neste assunto. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Às vezes tem pessoas que se alicerçam em pessoas. Vê que uma pessoa é boa, assim, do Senhor e tal, e, digamos assim, fala, esse pastor é bom e não sei o que, vou seguir ele. Primeira desavença que tem com ele, sai fora da igreja, já começa a jogar pedra, enfim, tem esses detalhes também. Enfim, veio a chuva e levou, porque não estava firmado na rocha. A rocha é Cristo. Hoje nós temos que estar alicerçado nele, porque pode vir vento do tipo que for e chuva, que não vai cair a casa. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quando ele desceu no monte, no capítulo 8, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Vale lembrar que um centurião, ele era tipo um comandante que comandava 100. Era um general ali, um comandante de um exército, tinha 100 pessoas que estavam sujeitas a ele. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou bom homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e ao outro venha e ele vem,
Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Então Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, como com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Enfim, vale lembrar que febre, nós sabemos muito bem, quando a gente está com febre, é sinal que tem algum detalhe no corpo da gente que está enfermo. Ela só está se manifestando como tem algo. Enfim, ali, digamos, ficou em oculto. Só a febre sumiu e a pessoa foi curada. Então, Jesus é o nosso curador, digamos, das nossas enfermidades. Às vezes a gente nem sabe o que tem. Às vezes está só uma febre ali, não sabe o que está acontecendo e vem a cura. Assim como foi com a mãe de Pedro. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Enfim, esses detalhes de cura fica comprovado com o profeta Isaías. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu quero te seguir porque por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Nós vamos encontrar detalhes que Jesus fala bem assim que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Enfim, como a morte, a palavra morto é separação de Deus. E como a gente vai ver em Apocalipse. E também quando morre aqui na terra é separação da carne e da alma também, né? Então por isso que a palavra morto. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e respondeu ao vento e ao mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que quer conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Então eles conheciam Jesus já. Por aqui a gente vê que o endemoniado, o demônio que estava dentro deles, já conhecia: o que quer com nós antes do tempo? E vale lembrar que nas outras passagens a gente vai ver se falar só de um gadareno. Então, assim como o bandido da cruz, nos outros evangelhos fala que os dois bandidos da cruz insultavam Cristo, como tem um evangelho, se não me engano, o de Lucas, fala que um deles creu também. Enfim, como a gente vai encontrar fatos e ver de outros ângulos, como eu tinha comentado, os 4 evangelhos. A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsar, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele disse: Vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se a precipício abaixo em direção ao mar e morreram afogados. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando ouviram, suplicaram-lhe que saísse no seu território deles. Enfim, vale lembrar que ali muitas pessoas também temeram por causa dos porcos também que morreram,
ali tiveram prejuízo e queriam que Jesus se afastasse dali. Aparecesse mais outra manada de porco, tivesse mais demônios, provavelmente também iam fazer o mesmo destino. Por isso que dá para a gente entender de vários ângulos. Ali eles não queriam Jesus ali porque dá para entender que para eles Jesus era um problema. Mas para nós Jesus é a nossa solução dos nossos problemas. Então fica aqui o meu grande abraço para vocês, fique com Deus e até as próximas leituras. Até mais!